eu resolvi, estava aqui pensando, né? Resolvi já mandar agora essa primeira parte da América, tá bom? Principalmente a localização, então, né, uma descriçãozinha básica, porque se fosse deixar tudo para a semana que vem, ia ficar muito pesado, tá? Então, essa parte aqui é rapidinha, bem simples, né? É bem mais uma descrição, então, do continente, tá bom? Então, ó, o continente americano se destaca pela sua grande extensão norte-sul, né? Aproximadamente 15 mil quilômetros, é o segundo maior, então, né? Com 42 mil quilômetros quadrados, cerca de 8% da terra, né? E 28,5% das terras emersas, ou seja, não está debaixo da água, né? Então, é banhado ao norte pelo Oceano Glacial Ártico, ao sul pelo Oceano Glacial Antártico, a leste pelo Atlântico e a oeste pelo Pacífico, né? Aqui só algumas características, algumas delimitações, né? O continente americano então é cortado por 4 paralelos. O Círculo Polar Ártico, que está no 1 aqui na imagenzinha, tá vendo? Ó? 1, né? O Trópico de Câncer, 2, o Equador, 3 e o Trópico de Capricórnio, 4, né? Aí a gente passa aqui, ó, raspando aqui, né, o Círculo Polar Antártico, né, mas não chega a cortar, beleza? Então, ó, ocupa terras do hemisfério norte, sul e oeste. O continente americano apresenta grandes cadeias de montanhas, rios caudalosos, diversos tipos de clima e grande variedade de paisagens naturais. Eu até aumentaria aí essa observação, né? Porque na verdade, quanto aos climas, por exemplo, a gente tem todos, né? Quanto às formações de relevo, a gente também tem todos, né? E quanto às paisagens naturais, a gente também tem todos, tá bom? Aqui então, ó, é só uma descriçãozinha para a gente ver quais são os pontos extremos de oeste, leste, né, sul e norte, tá bom? Vale a pena aí observar que o ponto extremo leste é a Ponta dos Seixas, no estado da Paraíba, aqui no Brasil, beleza? Os outros eu não vou tentar falar não, porque senão ia ser um exercício muito profundo do meu inglês, né? Então, ó, as divisõezinhas aí que nós temos, né? Em razão das características físicas, o continente americano pode ser dividido em América do Sul e América do Norte, né? As porções territoriais que correspondem às duas grandes áreas continentais, e América Central, né? Que seria assim um istmo, então, só de ligação entre essas duas regiões, né? E ali também a gente tem a região do Caribe, né, que é formada então por um grande conjunto aí de ilhas, beleza? Esse aqui é uma curiosidade, né? Só uma pequena observação que a gente tem aqui no extremo sul, a gente tem as Ilhas Falklands, né? Ou então as Ilhas Malvinas, aí depende de qual lado que você tá. Por que depende de qual lado que você tá? Porque Malvinas é o nome que a Argentina dá e Falklands é o nome que a Inglaterra dá. Então existe essa disputa, né? Tá aí desde 1980, né? Exatamente 82, o ano da guerra, mas a gente tem já um período um pouco maior aí de disputa sobre essa região, né? Desde 1800 a Inglaterra tomar conta aí da região, já passou pelas mãos de algumas outras nações, né? Mas a Inglaterra continua batendo o pé sobre isso. E o interessante é que a Argentina ainda não desistiu da posse desse território, né? Principalmente devido à riqueza em alguns recursos minerais, entre eles petróleo. Então, a Argentina tem o objetivo aí de reaver as Falkland Islands, né? Então essa questão aí ela ainda fica permeando aí de vez em quando, emerge, né? Mas a Inglaterra tem pulso firme e já disse que não deixa para eles não, né? E aí então uma descrição aí de localização, né?
A gente vai ter então ó, na costa oeste ou ocidental do continente, tanto ao norte como ao sul, observamos a presença de grandes cadeias montanhosas jovens, né? Na porção norte-americana elas formam acidentes geográficos como as montanhas rochosas. Aqui estão elas, né? Ó, essa região então. Então no Canadá e nos Estados Unidos, né? E a Serra Madre no México, né? Oriundos então do choque entre a placa norte-americana e a placa de Juan de Fuca, né? Na porção sul-americana a gente tem a Cordilheira dos Andes, né? Que se originou então em função da subducção entre a placa tectônica de Nazca e a placa sul-americana. Então a placa de Nazca entra debaixo do continente sul-americano, né? Não continente, da placa sul-americana, beleza? Aqui então é só uma retomada, né? Só para você ver com uma imagenzinha melhor. Não sei se vocês perceberam, eu sou meio passado com imagem, né? Então as montanhas rochosas, ó, estão aqui nessa região, né? Toda essa localização, ela dá uma pequena reduzida na altitude, né? Aqui nessa região, e daí logicamente os caras falaram, não, já divide isso aí, deixa só Estados Unidos e Canadá, né? Já deixa o México em outra pegada. Por quê? Porque no México aqui a gente vai ter essa divisãozinha. Juro para vocês que eu procurei muito imagens melhores, mas essa aí foi a melhor que eu acabei encontrando, né? Então aqui nessa região a gente vai ter a Serra Madre Ocidental e aqui a Serra Madre Oriental, beleza? Então o México aí a gente tem duas cadeias de montanha e um planalto no meio, basicamente, né? Depois, só para a gente fechar, uma imagenzinha da Cordilheira dos Andes, né? Em toda a sua abrangência, então, toda a região sul da América, beleza? Vamos ver para onde vamos agora. Agora a gente vai para os planaltos, né? Beleza. Então, ó, na costa leste ou oriental do continente, observa-se a presença de planaltos e montanhas baixas, né? De formação geológica mais antiga, logo mais desgastadas pela erosão. Lógico que é por isso que elas são mais baixas, tá bom? Então, na porção norte temos como exemplo o Planalto Laurenciano, aqui está a criança, né? Então esse amarelinho aí serão esses planaltos. Os Montes Apalaches, como o próprio nome sugere, né? Montes é um pouquinho mais alto que esse planalto. Depois a gente tem o Planalto das Guianas aqui, né? No sul, o Planalto Brasileiro, Planalto Central, e o Planalto da Patagônia, beleza? Então, logicamente, para seguir a tradição, imagens melhores agora no close, né? No VAR. Então, ó, aqui está o Planalto Laurenciano, como vocês bem podem ver, né? E aqui estão os Montes Apalaches, beleza? Pode ver que a altitude é menor, tá? Por isso Planalto e Montes aí, querendo colocá-los dentro dessa mesma distinção, beleza? Aqui o Planalto das Guianas, né? Depois o Planalto Central aqui brasileiro, depois o da Patagônia, beleza? Seguindo, né? Adelante. Logicamente, depois a gente vai para o compartimento mais baixo, então, do relevo, né? Então, ó, na região central do continente, entre as cadeias montanhosas jovens, oeste, e os planaltos e montanhas antigos a leste, a gente vai ter então no meio dessa bagaça aí, ó, algumas planícies e depressões. Na porção norte temos como exemplo a planície central, né, com destaque para a planície central canadense e a planície do Missouri e Mississippi. Tá? O que é interessante? O interessante é que a planície central é a planície canadense, tá? Então ela fica aqui nessa região, a planície central, né? E daí a gente tem a planície também do Mississippi e Missouri, que vai formar lá, né, uma grande região alagadiça nos Estados Unidos, tá bom? Se você já viu, sabe aqueles bagulho lá como é que chama? Perdidos no pântano, atolados no pântano, lá e tudo mais, os caras pegam jacaré e tudo mais,
tudo nessa região aí, beleza? E aqui no Brasil a gente tem a planície do Amazonas, a planície do Pantanal, que uma bela parte dela fica no Brasil, e a depressão do Chaco, que essa ninguém queria ficar perto dela, né? Mas infelizmente ela fica aqui perto da gente. Por que eu estou falando infelizmente? Esse grande período de seca, por exemplo, que nós acabamos de passar, né? Exatamente ocorre, um dos fatores que acaba gerando ele é a depressão do Chaco, beleza? Então aqui, ó, de novo, né, um closezinho, a grande planície, ou então a chamada planície central canadense, né? A planície do Mississippi, Missouri, tá vendo aqui, ó, o riozinho aqui, né? A junção dele toda aqui, uma região que é mais plana, logicamente, por isso forma as regiões alagadiças, né? Depois, então, ó, planície do Rio Amazonas, essa conhecidíssima nossa, né? Planície do Pantanal, né? Que é o Pantanal sul-mato-grossense, não é só sul-mato-grossense, né? Tem outros países também, mas a maioria é exatamente nosso, né? E essa aí, a depressão do Chaco, beleza? A depressão do Chaco é a depressão absoluta, tá bom? Então, você tem ali uma região que é mais baixa que o nível do mar, você vai ter, então, temperaturas muito elevadas nessa região, quase todas as regiões do planeta que a gente tem a depressão absoluta, nós temos um deserto, né? Por que quase todas as regiões? Porque se a depressão absoluta ela for muito pequenininha, acaba nem se formando um deserto, tá? A depressão do Chaco é um desses casos, principalmente quando chove lá, umas tempestades de arrebentar, né? Por quê? Porque aqui pra gente as nossas conformações já sugerem bastante formações de nuvens com grande potencial para raios, né? Essa região aí é uma das recordistas do planeta. E boa parte das vezes só fica nos raios e tudo mais, acaba nem chovendo, né? Então fechamos aqui essa parte, coloquei essa dancinha aí, ó, se eu não me engano é dos Incas, né? Só porque eu achei da hora pra caramba, ó. Então, senhores, beijão pra vocês, tchau, tchau, bons estudos aí e até mais. Se for dança da chuva, funcionou, né, mano? Funcionou bem. Até mais, tchau, tchau.